Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Quem tem motivos para glorificar e engrandecer o nome de Jesus, diga amém. Levanta as mãos para o céu e fala assim: Jesus, eu vim nessa manhã para te louvar, para te adorar com toda a minha vida, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, e poder entregar o meu melhor em tua presença. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aplauda ao Senhor, exalte a Ele e engrandeça o santo e poderoso nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus, incomparável. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade, pelo tão grande privilégio, Pai, de estar aqui nessa manhã, reunidos em tua casa, Pai, meu Deus, para te louvar, para te exaltar. Meu Deus, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, que é digno de receber a honra e a glória, ó Pai, e toda a adoração. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pela noite, pelo descanso reparador, ó Pai, pela oportunidade de podermos nos reunirmos, Senhor, nessa manhã como igreja, e poder estarmos aqui, Pai, nesse dia de festa, Pai, de celebração, ó Pai, e poder participar e poder fortalecer nossa comunhão com o Senhor. Ó Pai, queremos, ó Pai, te agradecer, Pai, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos, pelas tuas bênçãos, ó Pai, sobre nós. Meu Deus, a nossa família, os casamentos, os filhos, ó Pai, por tudo nós exaltamos, por tudo nós glorificamos o teu nome, pela nossa igreja, Pai, por essa comunidade, pelo irmão, ó Pai, que está à nossa direita, à nossa esquerda, ó Pai, pela igreja reunida, Pai, nessa manhã. Ó Pai, nós agradecemos, nós glorificamos o teu santo nome. Ó Pai, queremos chegar a Ti, ó Pai, com um coração voluntário, um coração quebrantado, ó Pai, poder clamar, poder pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros, toda limitação, toda dúvida, toda incredulidade, ó Pai, os pecados, os pensamentos errados, Pai, os desejos, as paixões erradas. Nós queremos confessar tudo ao Senhor, ó Pai, que falamos que não deveríamos ter falado, ó Pai, pensamentos que não deveríamos ter tido, ó Pai, tristeza, angústia, ó Pai, que muitas vezes tem tomado conta dos nossos corações. Nós queremos, ó Pai, confessar tudo a Ti, ó Pai, e pedir, ó Pai, com teu sangue venha nos purificar de todo mal, ó Pai, derramar sobre as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, tratar as nossas vidas, Pai, trazer cura, ó Pai, no nosso meio, trazer cura, Pai, sobre cada vida, Pai, neste lugar. Meu Deus, nós, ó Pai, nos colocamos inteiramente em Tua presença, ó Pai, que a Tua vontade seja feita, Pai, em nossas vidas. Pai, toma conta, Pai, meu Deus, desse culto, ó Pai, desses momentos que passaremos aqui juntos, ó Pai, através dos louvores, ó Pai, da palavra, ó Pai, das orações, Pai, da ceia que participaremos. Meu Deus, que em tudo, ó Pai, o Teu nome seja glorificado, ó Pai. A igreja que Te ama, a igreja que Te adora, a igreja, Pai, realmente que tem, Pai, o desejo, Pai, de não apenas de ficar um momento, mas de permanecer, Pai, em Teus átrios, de permanecer, Pai, na Tua casa, pois vale, ó Pai, mais do que todas as coisas, é muito mais valioso do que o ouro, mais valioso do que a prata, ó Pai, é a Tua presença, é o Teu Espírito Santo sobre nós. Ó Pai, nós oramos, ó Pai, certo das bênçãos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus. Louvemos ao Senhor com alegria. Com as palmas, ouve. Vamos fazer festa na presença do Senhor. Aleluia. Declara: na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te
e maravilhas. Que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção. Declare bem forte. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas te louvar, Te louvar. eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Bem forte, cante. O som da festa vai Subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Pega o volume da tua voz e cante. O som da festa vai subir, sua glória descerá, Aleluia. ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh,
Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia, Jesus, aguardamos ansiosos. Oxi, Jesus, cante, és adorado. És adorado entre nós. Tão desejado aqui. Tão desejado aqui. Mas nada se comparará Mas nada se comparará com a glória. com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, da casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, da casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua Confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, declare esse nome. Pega a tua voz e declare, mas a igreja. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado. Levante as suas mãos aos céus. Ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia! Quantos aguardam ansiosamente por esse dia? Levante as suas mãos aos céus, feche os seus olhos e comece a adorar, comece a glorificar o nome de Jesus. Você não precisa de som, de música, você não precisa de nota, você precisa do Espírito Santo que te unge, que te capacita, que derrama fogo, glória, fogo, glória. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos.
Yeshua. 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 O Messias Oh, Jesus. aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Nós te aguardamos, Senhor. Ele vem me buscar. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, nós te adoramos, Pai. Te glorificamos, Senhor. Aguardamos, Senhor, por Ti, Jesus. Aguardamos por Ti, Jesus. É o nosso desejo, é o nosso prazer te adorar, te glorificar, Senhor. Permita-me entrar no teu santo lugar, ver tua face, meu Senhor. Eu quero te abraçar, tocar teu coração e em teus braços me envolver. Declare te amar, te amar, meu maior prazer, te ver e te conhecer, rasgar o céu em adoração com os querubins diante do altar, te amar, meu maior prazer, te ver e te conhecer, rasgar o céu em adoração com os querubins diante do altar do Deus vivo. Aleluia! Te amamos, Senhor. Permita-me entrar no teu santo lugar, ver tua face, meu Senhor. Eu quero te abraçar, tocar teu coração e em teus braços me envolver. Levante as suas mãos e cante. Te amar, meu maior prazer, te ver e te conhecer, rasgar o céu em adoração com os querubins diante do altar, te amar, meu maior prazer, te ver e te conhecer, rasgar o céu em adoração com os querubins diante do altar. Pega na mão desse irmão que está do teu lado. Se possível, feche os corredores. Feche os seus olhos. Aleluia. É o meu prazer dizer como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Aleluia. Adore o Senhor, exalte a Ele. Abre a tua boca para glorificar o nome de Jesus. Santo, Santo.
Levante a mão do seu irmão. Você pode começar a dar glória. Aleluia. Dê glória. Dê glória. Dê glória. Dê glória a esse Deus. Dê glória. Vamos encher a casa de adoração. Aleluia. 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 Santo, 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 santo é. Pega a tua voz, igreja. Não pare de adorar. Não pare de glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Maravilhoso! Conselheiro! Deus forte! Pai da eternidade! Príncipe da paz! Oh, a raiz de Davi! A resplandecente estrela da manhã! Aquele que era! Aquele que é! Aquele que há de vir! Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Oh, Yeshua, Jesus, aleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo é. Aleluia. Jamais meu maior prazer te ver, te conhecer, rasgar o céu em adoração, nos glorificamos a Ti, Jesus. Receba louvores, receba honras, receba glórias, receba, Senhor, para Ti, Jesus, para Ti, Senhor. Deus maravilhoso, Deus sublime, Deus eterno. Não há Deus igual a Ti, não há semelhante a Ti. Tu és o único Deus real e verdadeiro, a quem nós prestamos esse culto, a quem estamos aqui para glorificar, pois Tu és o Criador de todas as coisas, tudo criaste, ó Deus. Nós somos criaturas Tuas, ó Deus. Estamos aqui para exaltar, adorar o Senhor, para isso fomos criados, ó Deus. É a dádiva de ter dado o Filho para morrer em nosso lugar, Senhor, nos tornando filhos. Obrigado por fazer parte desta família, Senhor, poder chamar de papai, poder estar aqui diante do Senhor nesta comunhão, nesta manhã de ceia, juntamente com os nossos irmãos, nos alegrando, Pai, com este banquete especial, ó Deus, com esta festa espiritual. Tudo, ó Deus, tudo o Senhor fez por amor a nós, pela bondade, pelas Tuas misericórdias. Estamos aqui, Senhor, honrando a Ti, Jesus. Meu maior prazer, Senhor Deus, te ver e te conhecer, rasgar o céu em adoração, com os querubins. Jamais meu maior prazer.
Senhor Jesus, bendito o teu santo nome. Fale conosco, Senhor, traga a tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Ministra em nós segundo a tua vontade, Pai. Retira de nossa vida aquilo que poderia impedir a tua bênção, Pai. Limpa a nossa mente, que tão somente o teu Espírito Santo possa ministrar na nossa mente todo e qualquer pensamento alheio à tua vontade, que seja eliminados, Pai. Olhe atentamente para cada vida, teu filho, tua filha, cada um que aqui está, abençoando, Pai, com toda a sorte de bênçãos. Pai, iniciando com a palavra, que através dela adquirimos fé, e através da fé os milagres vêm, os acontecimentos bondosos da parte do Senhor nos acompanham. Que seja tudo para honra, para glória e louvor do teu nome, que é santo e verdadeiro. Amém, Jesus, amém. Bom dia a todos, paz seja convosco. Queria saber se alguém nos visita pela primeira vez, você nunca participou conosco, hoje é a sua primeira vez. Levante a mão para o sinal. Quero começar olhando por aqui, nessa parte. Se alguém, só levanta a mão, por gentileza. Se levanta a mão assim um pouquinho embaixo, levante bem alto, né? Dá um sinal assim, fica mais fácil para nós enxergarmos. Se alguém viu mão levantada, me ajude aí, indica a direção. Lá em cima também há alguém. Lá em cima, não, aqui não há ninguém. Ok, bom, não vi ninguém que nos visite. Se alguém viu, por favor, me ajude aí. Todos da casa, membros, simpatizantes, Deus seja louvado por todos vocês. Estamos aqui para o melhor de Deus para a nossa vida. O melhor de Deus sempre é o momento que nós estamos vivendo, porque o que passou, passou. E o que virá, não sabemos se nós ainda estaremos lá. Importante para nós é esse momento que nós vivemos. Digam graças a Deus. João capítulo 5, de 1 a 11, leremos esse texto bíblico. João capítulo 5, de 1 a 11. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Digam amém. Os irmãos podem se assentar, queridos. Às vezes, a observação feita por algo, por um acontecimento, nunca é na boa fé, por um bom prisma. Muitas pessoas abusivamente não vê bênção em alguém, não vê qualidade na pessoa, e às vezes só vê defeitos, só repara falhas. Em assuntos, em conversas, às vezes faltam coisas boas para falar, para conversar, e às vezes trazem
em conversas, coisas ruins, falam das pessoas, e as pessoas nem deram direito para estarem sendo apresentadas. São coisas humanas, são coisas carnal, são coisas que atrapalham nossa vida, que se nós estivermos com alguém para falar bem de uma pessoa, quando acontecer alguma coisa, se nós olharmos por um prisma e vemos qualidade, vemos coisas boas, com isso somos abençoados. Mas quando nós não vemos por esse prisma, só vendo defeitos, nós não somos abençoados por isso. Você está aqui nesta manhã, talvez se deparou já ao chegar aqui alguma coisa negativa, uma coisa que já tirou a sua paz. Talvez passou perto do irmão que não olhou para você, que não te cumprimentou. Talvez sentou perto de alguém que você nem queria sentar perto dessa pessoa. Não olhe por esse prisma, não busque coisas negativas, deixe as coisas ruins lá fora, e não pegue de volta quando sair. Aproveite as coisas boas que Deus te dá. Olhe para as pessoas e notem, enxerguem qualidades, apesar que todos nós temos defeitos, mas as qualidades também, nós temos um pouquinho, talvez algo diferente de outro, mas nós temos qualidades. Até porque, se você está aqui, é porque você tem qualidade. Veja, está na casa de Deus, na presença de Deus, diga amém. Após este paralítico andar, ao se levantar, e viu que estava em condição de andar, pegou a sua cama e saiu. E os religiosos poderiam olhar para aquele paralítico e perguntar: você não estava até agora deitado nesta cama? Você não era paralítico? E certamente responderia sim, eu estava deitado nessa cama, paralítico. Mas como que você está andando agora? Um homem chegou próximo a mim, perguntou se eu queria ser curado. Eu disse, eu queria, mas não dá para eu mergulhar, pular nas águas. Quando eu penso em pular, outro vem antes de mim e eu perco a bênção. Não havia essa crença de quem pulasse primeiro seria curado naquelas águas. Mas ele mandou eu levantar e pegar a cama e ir para casa. E aqueles religiosos podem dizer: nossa, mas queremos saber quem é este homem, porque é um milagre extraordinário. Você era paralítico, está andando agora, olhando para o lado com um prisma assim, de ver algo bom. Não. Quando viram este homem carregando a cama, religiosamente reprovaram ele. Quem mandou você levar essa cama? Quem deu ordem para isso? Você não pode, hoje é sábado, e no sábado não pode fazer isto. Existem hoje em dia também esses religiosos, no sábado não pode fazer isso, pode fazer aquilo, as coisas de religião, tá? Isso era uma lei para o povo da antiga aliança, da nova aliança, não tem nada a ver com isso. Por falta de conhecer a Escritura Sagrada, as pessoas acabam também se perdendo nisso. Então, em vez de aqueles religiosos enaltecer quem realizou milagre, parabenizar aquele que era paralítico, estar andando, mas a reprovação por causa da lei dos judeus, e que mal tem pegar uma cama, levar para casa, que mal tem isso. Queriam reprovar Jesus, porque é Jesus quem estava curando também no sábado, curava no domingo, curava na segunda, na terça, não importa o dia, porque Ele é Senhor de todos os dias, inclusive Senhor dos sábados, diz as Escrituras Sagradas. Digam graças a Deus. Bem, esse texto que lemos tem uma parte que não está no manuscrito antigo. Entende-se que com o tempo ele foi feito um acréscimo, até para ajudar no contexto, pois havia neste local uma multidão de enfermos, diz a Bíblia.
E havia uma crença que se mergulhasse nas águas do tanque de Betesda, a primeira pessoa apenas que mergulhasse, ela seria curada de qualquer doença, qualquer mal. Todavia, o texto não diz que ninguém foi curado. Não temos testemunho da cura de alguém que mergulhasse nesse tanque. E justamente o versículo 4, inclusive em muitas versões, ele está entre parênteses, que é um texto que foi acrescentado, que não está no manuscrito antigo. Diz assim: esperando que a água se movesse, porque o anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Bem, nós encontramos Naamã, que mergulhou nas águas do Rio Jordão, e nós sabemos que as águas do Rio Jordão, as águas não iriam curá-lo da lepra. O que curou da lepra foi Deus, mediante a palavra que, através do profeta, para que ele fosse obediente, para que ele retirasse toda a soberba, o orgulho. Ele era um general do exército da Síria e certamente se gabava com isso, apesar de ser uma pessoa boa, um bom funcionário para o rei. E ele, quando chegou diante do profeta, ele achou que o profeta viria, colocaria a mão sobre ele, faria alguma coisa que curasse. E o profeta disse: você vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Mexeu no orgulho dele, disse, saiu de lá. Nem o profeta disse, o mensageiro que foi entregar a mensagem saiu lá reclamando: eu vou fazer isso? Ele não sabe quem eu sou o general do exército do rei da Síria. E esse rio sujo, barrento, ainda se mandasse lá em Damasco, nós temos rios limpos, águas boas, eu vou nesse rio sujo e barrento? E ele então, no caminho, soldados, alguns, um ou outro, disse: mas, meu senhor, não pediu nada tão difícil para fazer, não custa fazer. E convencendo, então tirou aquele orgulho inicial e 7 vezes mergulhando ali. Se fosse uma vez só mergulhar e sair, não quebrantaria tanto o coração dele, mas sair com a lepra e voltar pela segunda vez, sair leproso ainda, voltar a terceira vez, foi quebrando aquele orgulho. Aí Deus então, ele abençoa quando quebramos o nosso orgulho, quando desfaz o orgulho do ser humano, é a hora que Deus começa a agir. Diga amém. Vamos nos esvaziar completamente de nós e vamos abrir o coração para Deus trazer a palavra que necessitamos, a bênção que necessitamos. Então aqui entendemos que as águas não tinham poder nenhum, e dizer que anjos também desciam para tocar a água fica um pouco estranho, mediante todo o propósito de Deus. Então eles tinham essa crença, e as pessoas doentes iam lá, tá? Bom, não tem o que perder mesmo, né? Não tinham talvez um local para se hospedar, estar como um hospital que as pessoas internam, que as pessoas ficam lá no leito. Não tinha lugar apropriado, tinha os pavilhões, lugar coberto, e as pessoas estavam lá aguardando que isso acontecesse. Não se soube o que aconteceu de a água ser agitada, não se soube se alguém mergulhou lá, por qualquer contexto de um vento que mexeu com a água, não sabemos, que a Bíblia não apresenta a respeito. Bem, quando Jesus chega neste lugar, diz o texto que havia uma multidão de pessoas enfermas. Como aqui nós temos aqui hoje uma multidão aqui presente, e Jesus está olhando para quem? Levante a mão. Para quem? Olhando para você? Amém. Graças a Deus, né? Olhando para você. Quando olhou para aquele enfermo, aquele paralítico,
ele fez uma pergunta: você quer ser curado? Irmãos, uma pergunta que Jesus fez, um pouco estranha. Lógico que ele queria ser curado, ele estava ali para este fim, mas é preciso responder para Jesus e responder com fé. Quantos querem ser abençoados nesta manhã? Levante a sua mão bem alta. Abençoados, tantas bênçãos que você precisa, e Jesus, ele está esperando a nossa ação, como estamos reagindo com a palavra, a reação mediante a palavra. Está esperando crermos, está esperando confiarmos. Não basta apenas ouvir, nós ouvimos e reagimos mediante a palavra de Deus. Então, o que estava enfermo respondeu: eu quero. Mediante a crença dele, ele responde com sinceridade: eu fico esperando a água agitar. Acontece que eu não consigo mergulhar sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Aí Jesus então deu a ordem: então levante, tá? Pode pegar o teu leito, pode ir para a sua casa. A versão que diz para pegar o leito e ir para casa, pode ir. Mediante essas palavras, ele poderia ignorar, que tem palavra que nós recebemos, irmãos, e nós ignoramos. Parece que não é para nós, parece que Deus está falando com outra pessoa, mas Deus está falando com você, porque Jesus está olhando para você neste momento. E ele aceitou aquelas palavras, ele recebeu aquelas palavras. Ele está olhando para mim, pediu que eu me levantasse e que eu pegasse a cama e fosse para minha casa. Ele atendeu uma ordem de Jesus, atendeu as palavras que Jesus fez menção, para levantar, e justamente aquilo que ele não poderia fazer, isto é, a condição física talvez dava a ele condição de ver, a condição de ouvir, a condição talvez de mexer os braços, mas ele não podia, ele se levantar. Mas ele creu na palavra, aceitou plenamente e se levantou. Digam graças a Deus. Então veja que ele não disse assim apenas levanta-te, também não disse somente vai para a tua casa. Ele acrescentou algo assim: toma a tua cama. Toma a tua cama. Humanamente falando, um tanto sem sentido. Aquela cama era uso para aquele homem, e estava naquele estado há 38 anos. 38 anos. Não sabemos se houve troca dessa maca, desse leito nesse período, mas entendemos que era uma maca, um leito bem já desgastado. E o que esse homem interessaria em pegar aquela cama e levar para a sua casa, porque não iria usar mais, aquilo era para ele enquanto estava nessa condição paralítico. Mas veja que Jesus não trabalha simplesmente com milagre, trabalha com princípios. Não trabalha apenas para realizar o milagre, ele trabalha com princípios. Deus sempre trabalha com princípios. Nós às vezes não damos tanto valor a princípios de Deus. Às vezes nós só enxergamos o milagre, só enxergamos o que Deus fez e que interessa a nós. Mas é preciso nós olharmos com um prisma, um olhar de aprendizagem, de quem tem interesse em entender mais profundamente. Então, o reino de Deus sempre trabalha com princípios. Se analisarmos a nossa vida desde a nossa conversão até antes da conversão, e nós aprofundarmos bem e veremos detalhes que Deus fez, que Deus operou, que temos que atentar para isso.
Deus, o reino de Deus trabalha com princípios. Veja que a cama é o lugar onde aquele homem viveu por 38 anos. Não vou pedir porque você levante a mão, só que você pense, né? Quanto tempo você tem a sua cama, que você deita na mesma cama, no mesmo colchão, na verdade, né? Não é tanto a madeira ali, mas o colchão. Já faz uns 38 anos que aquele colchão te serve, e não deve estar em boas condições. Apesar que fica no quarto, bem guardadinho ali, protegido, mas 38 anos, alguém da família tem que trocar esse colchão. A esposa falou: olha, já está ruim, o ano que vem vamos trocar, esse ano por enquanto não, vamos continuar aqui, tá? Alguns têm a cama e às vezes quebrou o pé, já põe um tijolinho ali, põe alguma coisa, vamos continuar assim, o ano que vem a gente dá um jeito, né? Até parece que eu falei com algumas pessoas aqui. Bem, 38 anos que esse enfermo estava ali. A cama conhecia as lágrimas dele. Nós temos que entender o contexto da situação deste homem. Era um homem que estava sofrendo. 38 anos. Nesse tempo, a única esperança da crença era que a água entrasse em movimento, agitasse, e ele mergulhasse, teria que ser o primeiro, para ele, assim no seu entendimento, ficar curado. Mas ele tinha as dificuldades, ninguém estava ali para ajudar. Ninguém estava ali para ajudar. Não tinha ninguém da família para proporcionar essa ajuda. E quando em quando nós visitamos pessoas assim idosas e vemos que a família está junto. Visitei esse dia atrás mesmo alguém, acho que anteontem, que está junto ali, as irmãs, cunhado, neta, está todo ali junto. Aproveitando o tempo final da vida da pessoa. Talvez viva alguns meses, alguns anos. É triste quando vai num lugar e a pessoa está sozinha, está doente. Não sou contra quando a família não tem condição de cuidar, está ali junto e arruma um lugar de repouso, mas que dê todo o amparo, que esteja junto, que visite, não descuide. É tão triste quando a pessoa, depois de uma idade tão avançada, que fez tanto na vida, que criou os filhos, esforçou tanto, depois parece que não tem mais valor, parece que os filhos não têm mais tempo. Não tem tempo, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer. E aí a mãe, o pai ali, como que fica? Sofreu tanto, às vezes tirou de si para dar para os filhos, lutou tanto, desgastou a vida, ficou até doente para criar, depois às vezes é desprezado. Cadê a família deste homem? 38 nesse estado, e ali, mesmo que era uma crença, mas ninguém da família para proporcionar a mãozinha, se de fato a água era entrar em movimento, um empurrãozinho nele, cuidado aí agora, tampe a respiração, que vai estar jogado agora nas águas, mas ninguém para fazer isso. Bem, ainda bem que nós temos Deus, irmãos, que às vezes depender de pessoas estamos complicados, e Jesus estava ali agora presente, olhando para ele, para abençoá-lo. A cama conhecia as lágrimas dele, a cama conhecia as suas frustrações, as tentativas frustradas deste homem. A cama conhecia tudo isso, o seu abandono, a sua dor. Era o retrato de uma vida paralisada, nada mais podia fazer. Era alguém que não servia mais para a sociedade, bem provável que nem para a família mais servia. Quando Jesus então o levanta, ele não manda apagar a história, pegar a cama, levar junto com ele, logicamente, para a casa dele. Não é para apagar a história, é para realçar uma história. Ele tinha uma história de 38 anos de sofrimento, de amargura, de dor, de lágrimas e choro.
Agora não é para apagar essa história. Por isso, então, pegue a cama e leva consigo esta cama. A cama deixa de ser símbolo de derrota para se tornar prova da vitória. Imagina o homem levando a cama, quem sabe a família ia saber o testemunho da cura dele, mas essa cama, não, Jesus mandou eu trazer, eu vir com ela, estou aqui, vou colocar aqui. Quem tem quadros na parede, levante a mão. Quadros na parede da sua casa. Não é de imagem, irmãos, viu? É quadro de beleza assim, né? Amém. O quadro enfeita a parede, né? Ele tinha agora essa cama. Não sabemos onde ele colocou, mas a cama ia ficar para lembrar a sua história. Toda vez que olhasse para a cama, ele então viria à tona, viria na sua memória, 38 anos nessa cama. Eu nunca posso esquecer daquele homem que olhou para mim e disse: você quer ficar curado? Eu nunca posso esquecer o momento que eu aceitei o desafio, quando disse: levanta-te e anda. Eu nunca posso esquecer que eu levantei e comecei a andar. Nunca posso esquecer dessa vida sofrida que eu tive. Nunca esquecerei, toda vez que olhar para aquela cama. Às vezes nós não guardamos nada, irmãos, nada de nós. E por não guardar nada, um memorial, às vezes é fácil esquecermos quem nós éramos, como era a nossa vida lá no passado, como foi nossa história. Parece que nós sempre fomos assim, Não, a maioria que aqui está, com exceção das crianças, juniores, aqueles que nasceram no lar evangélico, que não se contaminaram pesadamente com este mundo, todos os demais, nós todos temos uma história lá atrás, viemos de um passado que nós não conhecíamos o Senhor Jesus. Uma história, muitos aqui, de terríveis sofrimento, de doenças, enfermidades, pessoas perturbadas, pessoas de sofrimento que às vezes, quando conta para alguém, a pessoa nem acredita o quanto você sofria. Alguns casos que vêm à tona assim, eu imaginava que a pessoa viveu aquela vida, teve aquelas experiências. Sim, este homem, ao olhar para a cama, ele nunca esqueceria, jamais esqueceria o que Jesus fez por ele. O que antes carregava o homem, agora é carregado por ele. Antes deitado na cama, agora a cama ele podia carregar, dominando agora sobre aquela cama que existia uma história de sofrimento. Essa é uma das maiores obras de Cristo. Ele muda o significado das marcas da nossa vida. Cada um tem a sua história do passado. Cada um viveu aí nesse mundo uma vida que você jamais quer voltar. Jamais você quer ter aquela vida que outrora você tinha. Mas você não esqueceu, está na sua mente, você lembra o que você fazia, como era a sua vida, você lembra. Então veja que Senhor Deus, Ele muda o significado das marcas da nossa vida. Deus sempre deixa memoriais. Às vezes é importante pegar alguma coisa, uma foto. Olha esse tempo aqui, minha vida era um trapo, a minha vida aqui era uma miséria. Olha essa foto aqui, tá? Minha vida aqui era sofrida, minha vida aqui, encharcado de pinga. Olha aqui. Às vezes, guarda essa foto, joga fora não, viu? Não é idolatria não, tá? Pode guardar, quando olha para ela, olha aqui. Que coisa horrível, que tempo terrível que eu vivi. Tempo atrapalhado mesmo. Então Deus, Ele trabalha com memoriais, para que o povo nunca se esqueça do que Ele fez, a mudança que aconteceu. Veja, nós temos na Bíblia alguns memoriais, vou citar aqui uns dois apenas por causa do nosso tempo. Quando Josué
já estava no comando, liderando o povo após a morte de Moisés. E Moisés chega até perto, próximo ao rio Jordão, que agora era só passar o Jordão, que já estava na terra prometida. Então Josué, o sucessor de Moisés, que está no comando, e Deus disse que a partir dali o nome dele seria engrandecido, sim, de Josué, tá? Que até então o povo era Moisés, 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 agora era Josué. O povo vai te reconhecer na passagem do Jordão. O povo vai te reconhecer. Então, quando pediu que aqueles que levavam a arca, que passassem então no rio Jordão, quando os sacerdotes que levavam a arca, colocando os pés no rio Jordão, as águas iriam parar, ia fazer um volume de água, ia passar pés enxutos. O povo que estava atrás, e devia ter 1 quilômetro de distância longe da arca que Deus determinou, mas quando chegou no rio Jordão, agora enquanto os sacerdotes estão com a arca pisando nas águas do Jordão, e as águas pararam, todo o povo pode passar, pode passar, pode passar, e o povo passando, a pés enxutos, no rio Jordão. E quando acabou de passar, agora vocês, sacerdotes, podem sair. Assim que os pés saíram das águas, as águas voltaram ao curso normal. Mas tem um memorial aí. Como que seria contado isso para as outras gerações? Como que seria contado isso? Então o que Deus fez? Josué, na inspiração de Deus, amando de Deus, fez com que o líder de cada tribo pegasse uma pedra nas margens do Jordão e fizesse como que um montoado, um monumento, para que aquilo fosse lembrado na história do povo, que passando no Jordão a pés enxutos, através de 12 pedras, pois eram 12 tribos, 12 pedras ali colocadas, cada pedra representando uma tribo de Israel. E assim, quando eles falavam, olha, essas pedras aqui, as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, aqui então Deus fez um milagre aqui. Aquilo era um memorial, aquelas pedras eram para recordação, para que os demais assim acreditassem no que Deus fez. Em Josué capítulo 4, versículos 21 e 22, Josué 4, versículo 21, 22, e Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais, o que significam essas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Era um memorial, lembrar da história, para que os filhos, a descendência, nunca esquecesse do que aconteceu no passado com seus pais. Então essas pedras não tinham poder em si mesmas, as pedras em si não fizeram nenhuma diferença, como as águas também do rio Jordão não fez diferença alguma para Naamã, como também as águas do tanque de Betesda jamais faria qualquer diferença para aquele paralítico. As coisas materiais não faz diferença nenhuma para nós. O que nós podemos ter é um memorial que conte a nossa história, o que Deus fez por nós, o que Deus fez na nossa vida. É importante que às vezes no contar para alguém o seu testemunho, pessoas que já te conhecem, você me conhecia, você sabe perfeitamente o que eu vivi. Quando nós testemunhamos, quando a pessoa não conhece a nossa história, olha, tem um momento para ouvir a minha história. Minha vida era atrapalhada, a minha vida era assim, 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 até o dia que eu encontrei Jesus, que eu fui encontrado por Ele.
E depois desse dia a minha vida mudou. Abandonei isso, abandonei aquilo, abandonei também isso. A minha vida foi transformada. Diga amém. Então, o que significam essas pedras? Então o povo contaria sobre o milagre de Deus. Como a cama desse paralítico cumpre a mesma função das pedras do Jordão que acabamos de ler. Ela conta uma história de libertação. Deus transforma instrumentos de vergonha em símbolos de glória. Aquilo que era uma cama de sofrimento para aquele paralítico, quando ele olhando para a cama, ele andando, podendo caminhar, tornou-se símbolo de glória para ele. Olha o que Deus fez. Moisés também carregava um cajado comum. Era apenas um instrumento de pastor. Somente isso, era um cajado comum. Mas quando Deus direciona, isso é nas mãos de Deus, aquele cajado abriu o mar vermelho. Quando estendeu o cajado, o mar vermelho se abriu e todo o povo hebreu passou a pés enxutos ali. Era um cajado simples e comum. Veja o que Deus faz, tornou-se símbolo de uma autoridade divina. O problema ou o milagre nunca estava no cajado. O problema nunca esteve naquela cama. Quando Deus toca algo, quando Deus assim determina, até o comum se torna em extraordinário. Pode ter certeza que você, pelo seu testemunho, tem muito valor para muita gente. Talvez você nem saiba disto. Talvez ninguém cogitou com você. Talvez ninguém disse para você isso. Mas pela mudança da sua vida, pela sua transformação, porque Cristo está em você, a luz de Jesus está em você, o sangue de Jesus passou por sua vida, te perdoou, te purificou. Você é diferente, você é de Deus, você é filho de Deus, você é integrante da família de Deus, você é um cidadão do céu. Diga graças a Deus, diga obrigado Jesus. Você pode aplaudir Jesus com alegria. Louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus. Amém, Jesus. O próprio Jesus, que teve suas mãos perfuradas, seus pés perfurados, o lado perfurado pela lança, ao ressuscitar um corpo glorificado, poderia ressuscitar sem essas cicatrizes, sem essas marcas, mas talvez causaria dúvidas para os próprios discípulos. Às vezes acontece na nossa vida, irmãos, no caminhar, que entram dúvidas. Tem pessoa que vem para a igreja, fica um tempo e entram dúvidas: será que eu estou no lugar certo? Dúvidas: será que a Bíblia de fato é mesmo de Deus? Entram dúvidas. É triste que isso aconteça. Então Jesus ressuscita, corpo glorificado, não tem mais aquele aspecto de sofrimento, conforme o profeta Isaías havia dito há 700 anos atrás, que perdeu toda a sua beleza, a sua formosura, tornou-se horrível quando alguém olhasse para a cruz e ver aquele corpo moído. Ressuscita um corpo glorificado, belo, bonito, mas as cicatrizes, as marcas estavam. Quando Tomé não esteve presente no primeiro encontro que Jesus apareceu para eles, contaram para Tomé, e Tomé disse: se eu não ver os sinais dos cravos nas suas mãos, do seu lado, foi perfurado, eu não crerei. Na segunda ocasião estava Tomé presente, e Jesus foi até Tomé, era um apóstolo, disse: Tomé, aqui estão as marcas, pode colocar o seu dedo aqui, olha, tá? Nas minhas mãos, aqui do lado. E Tomé, obviamente, penso eu que nem colocou as mãos ali, caiu do joelho: Senhor meu e Deus meu. É Jesus mesmo que ressuscitou. Uma marca
Nós não sabemos que quando Jesus subiu, se essa marca ele continuou com ele, se quando nós encontrarmos com ele, nós veremos essa marca. Eu creio que não, porque nós não temos nada mais a duvidar quando estivermos no céu com ele. Amém, irmãos? Isso foi aqui no período da terra, enquanto estava aqui mesmo após a ressurreição, porque haveria dúvidas talvez, uma marca de Jesus, tá? Para lembrar, eu fui crucificado, minhas mãos e pés pregados, o lado aqui perfurado, por causa de vocês, por causa dos seus pecados, das suas maldades, da vida errada, ruim, errante que vocês tinham. Aqui as marcas para provar que eu morri por vocês. As marcas não representavam a derrota, as marcas representavam vitória. Jesus saiu vitorioso da cruz, do sepulcro. Não eram marcas de derrotas, olha minhas mãos, não, marcas de vitória. Quantos aqui tem marcas de vitória? Levante bem alto a sua mão, diga graças a Deus. Marcas de vitória, você foi transformado, Deus mudou a sua vida. Olha o que Deus fez com você. Quem aqui entende perfeitamente que a sua vida antes de Cristo era uma perdição? Levante a mão. De modo geral, todos nós, olha o que Deus fez. Você em pleno domingo, culto de ceia, você está aqui participando deste culto, glorificando a Deus, recebendo a palavra de Deus. Há cicatrizes que Deus não apaga, porque elas se tornam prova daquilo que Ele realizou. Por que ficou essa marca? É a prova que Deus realizou na sua vida. A cama do paralítico era uma cicatriz visível. A família sabia do contexto. Talvez alguém um dia iria visitá-lo. O que foi essa cama suja aqui? Você não sabe a história, né? Eu vou contar para você. Ali, através daquela cama, podia transmitir o seu testemunho. Um homem chamado Jesus foi me visitar lá no tanque de Betesda e perguntou se eu queria ser curado. Nem sei por que ele perguntou, porque obviamente eu queria ser curado. Mas eu respondi, na minha sinceridade, eu queria pular nas águas primeiro que todos, mas ninguém estava para me ajudar. E ele disse para mim: levanta-te e anda. Talvez a pessoa que ouvindo, mas quem é esse Jesus? Aí é o momento de falar, quem é esse Jesus na sua vida, irmãos? Esse Jesus é o nosso Salvador, esse Jesus é o nosso Senhor, esse Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, é o nosso Deus eterno, para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus. Aleluia, Jesus. José do Egito, sempre para diferenciar o José. José foi vendido como escravo, essa história é muito conhecida por todos nós, pelos próprios irmãos. Parecia que sua história havia terminado, acabou, foi vendido como escravo, perdeu a sua liberdade, agora alguém manda nele. Anos depois ele estava governando o Egito. Digam amém. O poço onde foi jogado não foi apagado na sua memória, com certeza, mesmo governando o Egito, vinha a memória, nossa, fui jogado num poço. A prisão não foi apagada da sua história, por eu não aceitar a tentação na casa de Potifar com a esposa dele, fui colocado na prisão. Na sua mente, jamais esquecer a prisão, os anos que lá lhe ficou. Mas nenhuma dessas marcas, dessas faces, definiu o seu destino. Ele era o governador de todo o Egito, a nação mais potente. Ele era então o segundo homem mais importante do planeta. Olha onde Deus colocou, mas carregava a história, o que ele passou. A traição dos irmãos, jogado no poço, foi para a prisão, mas estava agora governando o Egito e sendo um forte conselheiro a Faraó. Já quando recebeu o cargo, disse para Faraó: procure alguém
que faça assim, 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 assim. Olhou para ele e disse: você é esta pessoa, você vai fazer isso, você agora vai governar todo o Egito. Da mesma forma, a cama não definia mais quem aquele homem era. O testemunho vai glorificar Deus pelo resto da vida. Diga graças a Deus. Nós temos também Davi. Davi carregava na sua história as suas conquistas. Ele nunca esqueceu do leão quando ele enfrentou o leão, nunca esqueceu do urso quando enfrentou o urso, ou quando enfrentou o gigante Golias. Eram conquistas, mas a história não parou ali. Não foi um homem conhecido como que simplesmente matou um leão, que sem dúvida alguma é de grande importância, matou um urso, que enfrentou e matou o gigante, mas ele foi governar, foi o rei de todo Israel, onde Deus levou Davi. Digam amém. Experiências alimentavam a sua confiança. Quem se lembra do que Deus já fez, enfrenta o presente com mais fé. O que nós já temos ganho, o que Deus já fez na nossa vida, a história que faz parte de cada um de nós conseguimos, com as conquistas, com as bênçãos, com as experiências, enfrentar o presente, o momento que agora vivemos, com muito mais fé ainda. A luta pode vir, mas o mesmo Deus, no caso de Davi, que fez enfrentar e matar um leão, um urso e um gigante, é o mesmo que está comigo. E essa luta, essa tempestade, eu vou vencer também, em nome de Jesus. Diga amém. A cama dizia diariamente para aquele homem: eu me lembro de onde Deus me tirou, não volte para aquilo que Deus já venceu, eu nunca mais voltarei nesta cama. Esta cama é um monumento, simplesmente um símbolo para lembrar de onde eu saí, mas eu estou vendo agora vitória, porque Deus me tirou de lá. Há uma diferença, queridos, entre carregar a cama e voltar a deitar nela. Ele, após ser curado, carregou a cama, mas não foi se deitar mais nesta cama. Muitos foram libertos, Deus libertou, Deus fez obras gloriosas, maravilhosas, mas continuam vivendo emocionalmente na prisão, naquele mesmo sofrimento. Jesus não disse volte para a cama, ele disse carregue a cama. Não volte de onde Deus te tirou, não volte para aquela situação de sofrimento. É para carregar aquilo não tem mais poder sobre a sua vida. Domine aquilo que antes dominava você, vença aquilo que antes vencia você, transforme sua dor em testemunho vivo. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu acredito que, pela nossa falha, vários de nossos parentes e amigos não sabem a nossa nova história. Talvez eles saibam da antiga, de como você era, mas você não se apresentou, não contou para a pessoa. Alguns dizem que foi sorte, simplesmente uma sorte. Aquele paralítico sair daquela cama não foi sorte. José governar o Egito não foi sorte. Davi reinar sobre Israel não foi sorte. Você estando aqui não é sorte. Você não tem essa vida com Jesus por causa de sorte. É Deus que fez, Deus transformou, Deus te colocou aqui. Veja a importância que você tem diante desse Deus poderoso. Mas as pessoas precisam tomar conhecimento. Quem é que deu essa vida para você? Quem é que te abençoou? Essa paz que você tem, que o mundo não tem para dar, essa alegria que você desfruta, não é sorte, é Jesus na sua vida. É preciso testemunhar, propague, fale para as pessoas, fala que esse Jesus tão maravilhoso, que na cruz do Calvário não foi simplesmente para fazer parte da história naquele tempo, mas para fazer parte da sua história
na sua vida. Diga graças a Deus. A casa precisava ver o milagre e Jesus disse: vai para a tua casa. O primeiro lugar que precisava contemplar a mudança era a própria família. A sua família viu mudança em você? A sua família já viu diferença em você? Porque quando Jesus transforma, quando Jesus muda, as pessoas próximas, elas vão ver. Até pode achar que foi sorte, até pode achar que foi alguma coisa assim, mas elas viram mudança, conhecem as pessoas próximas, elas precisam ver em você o milagre de Deus. A casa conhecia o homem derrotado, agora conheceria o homem restaurado. Imagina aquela família recebendo aquele integrante, carregando a cama, olhando para ele: espera aí, o que aconteceu? Vou contar toda a história para vocês. Todos da casa sabemos com respeito à família, mas ouviram a história dele. O evangelho nunca foi planejado para parar em nós, irmãos. O evangelho chegou em nós, mas não pode parar em nós. Precisa passar além, precisa ir para a família, precisa ir para os amigos, precisa passar, não pode parar em nós. Ele alcança a família, os amigos, todos que convivem conosco. Talvez hoje a sua cama tenha outro nome, talvez um diagnóstico, uma perda, um vício, uma crise financeira, uma decepção, um passado de pecado. Deus não promete apagar todas as lembranças da sua caminhada. Deus não vai simplesmente tirar da sua mente a sua história do passado, mas promete mudar completamente o significado de todas estas situações. Aquilo que antes fazia você chorar poderá levar outras pessoas a glorificar a Deus. Digam amém. Então, para aquele homem foi: levante-se, não tenha vergonha agora da cama que você usava, tenha vergonha apenas de permanecer deitado nela, quando Jesus já mandou levantar. Se você ainda deita, desfruta daquele sofrimento de onde Jesus chamou para sair, para você carregar, dominar, e você continua ali, não está dando ouvidos à voz de Jesus. É para se levantar, carregue a prova do que Deus fez e caminhe, porque quem foi levantado por Cristo nunca mais precisa viver preso ao lugar de onde Ele o tirou. A cama será apenas um memorial da graça. O que você tem como memorial, você tem, mas é apenas um memorial. O seu futuro será o testemunho vivo do poder de Deus na sua vida. Diga amém. Senhor Jesus, recebemos a tua bendita palavra, e que o Senhor governe a nossa vida, que o Senhor continue a nos alimentar, que o Senhor continue a nos guiar, nos dirigir, para que nunca voltemos ao sofrimento do passado. Nunca venhamos, ó Deus, a nos curvar perante do lugar que o Senhor nos tirou, da situação que o Senhor nos tirou. Ó Deus, que apenas seja um marco, um memorial. Ó Deus, a nossa vida agora é de glória, de sucesso, de bênçãos, porque o Senhor mandou nos levantarmos, nos levantamos. Agora aquilo que dominava a nossa vida, nós dominamos. O Senhor nos colocou para estarmos como cabeça e não mais como cauda, para estarmos por cima e não mais por baixo. Ó Deus, encaminhe cada um dos teus filhos, caminhe, Senhor, para seguir frente, rumo àquilo que o Senhor prometeu, preparou para nós, o que está talvez tão perto de nós. Tão logo nós vamos desfrutar do melhor,
muito melhor do que o que nós temos aqui na terra, nessa vida. Nos conduza, Senhor, glorifica o nome do Senhor através dos teus feitos. Desde quando o Senhor nos tomou nas mãos e nos transformou para sermos agora vasos de bênçãos nas tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aplauda Jesus com alegria, queridos. Bendito o nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Senhor, estamos agora para participar da ceia. E neste momento estamos aqui humildemente para pedir: perdoa os nossos pecados. É a oração do teu filho, é a oração de tua filha, é a oração de cada um que aqui está. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Limpa-nos, purifica-nos, ó Deus. Passa o teu sangue remidor. Está escrito: mesmo que teus pecados sejam vermelhos como escarlate, como carmesim, se tornarão brancos como a lã, como a neve. E assim sentimos-nos perdoados por causa da tua palavra, da tua promessa, Jesus. Ó Deus, e assim teus filhos todos participarão da ceia alegremente, dignamente, para enriquecimento espiritual, recebendo vida e vida abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pegue o pão, não coma, segure em sua mão, depois nós vamos orar e comer todos juntos. Levante o pão. Aqui está, Senhor, essa partícula do pão representa, simboliza a tua carne que foi moída na cruz por causa dos nossos pecados. Consagre, Senhor, porque nós estamos aqui para participar neste momento da ceia do Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Comamos todos juntos. Senhor, apresentamos diante de Ti o cálice.
contendo o fruto da vide, simbolizando o sangue do Senhor Jesus que foi vertido no madeiro por nós. Sangue puro, imaculado, sangue precioso, o sangue que perdoa, que purifica. Consagre, Senhor, e assim todos participaremos da ceia do Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pegando o cálice, pode participar e passe a bandeja adiante. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim. Por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. Glórias a ti, Jesus. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, poderoso, tudo és para mim, para mim. Por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. És tão lindo, tão maravilhoso. És tão lindo, tão maravilhoso. Glorifica a Deus. Dê liberdade ao Espírito Santo. Maravilhoso. Aleluia, o nome do Senhor. Aleluia, o nome do Senhor. Deus digno de toda exaltação. Nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Bendito o nome do Senhor Jesus. Para sempre glorificado, para sempre exaltado, para sempre, para sempre. Meu Senhor, meu Senhor,
te damos honras, a ti damos glórias, a ti damos louvores. Sublime de Jesus. Obrigado, Jesus, por mais esta ceia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ó Deus, por lembrar de tua morte, poder lembrar do teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A Bíblia diz que a ceia é um memorial. E nós lembramos, todas as vezes que nós participamos, nós lembramos de que Jesus morreu por nós, que nós éramos pecadores e que um dia Ele voltará para nos buscar. É um memorial, é algo que nós conhecemos, o pão e o vinho, para lembrarmos sempre de que nós estamos aqui, mas um alto preço foi pago, foi a morte do Filho de Deus. Que esse seja algo significativo na tua vida, por toda a sua caminhada. Nunca esqueça, não foi sorte, mas foi o poder de Deus na nossa vida. Aplauda Jesus com alegria. Bom dia, povo de Deus, capaz esteja convosco. Adoraremos o nosso Deus agora através de toda contribuição, dízimo, oferta. Assim você vai fazer essa manhã. Pega no meio de suas mãos Malaquias 3:10. Ele fala de um princípio de fidelidade. Muitos confundem quando o Senhor fala: trazei todo o dízimo e a oferta à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. Eu vejo que é o único versículo onde o Senhor fala: fazei prova dele. Se nós não praticar esse princípio e ele abrir as comportas do céu e derramar bênçãos poderosas sobre as nossas vidas. Muitos confundem, isso não é troca, isso é princípio de obediência. E é isso que o Senhor espera de nós, com certeza. E o Senhor é fiel para cumprir todas as coisas nas nossas vidas. Assim você vai fazer essa noite, pegando de suas mãos e vamos estar orando. Pai, eu louvo ao Senhor, te agradeço. Pai, já louvamos, Pai, a Ti com a nossa boca, o nosso coração. Pai, recebemos a Tua palavra, tivemos parte na mesa, Senhor, através da ceia, Deus, e queremos, Pai, Te adorar, Senhor, através da vida financeira. Dízimo, oferta, Senhor, toda a contribuição que assim a igreja tem, Senhor, entregado a Ti, Deus. O Senhor tem abençoado, Pai, essas mãos, tem abençoado essa casa, essa família, Deus, tem prosperado, Pai, poderosamente sobre essas vidas que assim têm praticado, Pai, esse princípio. E nós, Pai, como igreja, temos a responsabilidade, Pai, do crescimento do reino, da obra, da expansão, Pai, da palavra do Senhor. Deus, isso é responsabilidade nossa como igreja. Continue, Pai, abençoando o Teu povo, abençoando, Pai, essa casa que assim tem feito, Pai, boa administração, Senhor, para que o Teu reino ele desenvolva sobre a face dessa terra. Louvo ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amado, faça com o coração amoroso.
Bom dia, paz seja com todos. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui.
Sempre foi a mão de Deus. Amém. Em pé, queridos. Então, como os irmãos que estão aqui, obviamente, não precisariam ouvir sobre o próximo culto, que será às 14 horas, tá? Só os que não estão aqui, mas estão sabendo certamente. Nós tentamos, através dos grupos missionários, departamentos, as redes sociais, apresentar essa mudança, a alteração das 18, que nós não teremos, mas sim às 14 horas. Estamos felizes, alegres, porque mais uma manhã tão especial Deus concedeu a todos nós, trazendo para nós aquilo que necessitamos, sempre a palavra, a presença dEle, a porção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e assim vamos vencendo todo e qualquer obstáculo, qualquer notícia negativa, ruim, desagradável que possa surgir. Nós vamos avante e em frente e sem parar. Digam amém. Cantemos ao Senhor mais essa canção. Anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei. Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo Te louvarei, Jesus. Em todo tempo Te adorarei. Em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei.
Obrigado, Jesus, por esta manhã, por este culto de ceia. Obrigado pela tua presença, obrigado pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado por esta comunhão, esta alegria. Obrigado por tudo, Jesus. Teu nome seja sempre exaltado e glorificado para sempre. Dê aos teus filhos do restante desse dia, um dia abençoado, Pai. Uma semana abençoada em seus afazeres, seus compromissos, suas atividades. E também as atividades da igreja aqui na sede, nos templos filiais. Em tudo contamos com a direção dos céus, do teu Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Que o grande amor do nosso grande Deus, a graça bendita de Jesus nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, uma bênção na paz. Cante para Jesus um pouquinho até chegar na porta. Vocês que estiveram conosco participando das redes sociais, Deus abençoe grandemente. Fiquem na bênção, fiquem na paz.